povo gaúcho, povo missioneiro. No Opinião de hoje, vou apresentar um tema deveras da mais alta importância, algo extraordinário, muito bonito, significativo, de profundo significado. Há tempos atrás, Jairo Ferreira e eu apresentamos aqui pelo portal Rádio Cidade S.A. Bruna Benites. Bruna Benites é doula. E naquela oportunidade nós perguntávamos a Bruna: o que é isso? Que profissão é essa? Que atividade é essa? Qual é o significado desse trabalho, dessa tão interessante atividade? Doula. E prometemos naquela época que no futuro nós voltaríamos a falar desse assunto, porque a Bruna estava iniciando a sua jornada, a sua caminhada, a sua história como doula. E ela explicou para nós naquela época o que era isso. Que é uma profissão, uma atividade que já existe há certo tempo, mas que ainda é muito desconhecida. E nós, milhares e milhares, aos milhões, nem tínhamos ouvido a falar o que é isso. O trabalho de uma doula. Pois agora a Bruna já tem uma experiência de muitos projetos realizados de partos, chegada de crianças à terra, com as parturientes, com os pais, com todo o processo envolvido, médicos, enfermeiras, e a doula. Então, se que resolvemos com o Jairo Ferreira convidar a Bruna Benites para que voltasse ao ar aqui conosco no Opinião do portal Rádio Cidade S.A. para se apresentar novamente, agora como uma experiente profissional, com muitas atividades, com muita experiência, com muitos momentos emocionantes da sua tão importante, tão bonita e tão amorosa, carinhosa atividade de doula. Então, que eu deixo aqui na sequência a Bruna Benites com os senhores telespectadores do portal do Opinião, e na sequência da apresentação da Bruna, um documentário de um parto, da chegada de uma criança à Terra, todo produzido pela doula, que criou uma espécie de documentário para mostrar o que é isso, como é que isso funciona. E eu contava para a Bruna que eu nasci nas margens esquerdas do rio Ijuizinho, numa tarde chuvosa, num porto de areia, numa barraca com fogo de chão, que dei-lhe um grito, os peixes pularam, os cachorros uivaram, os gatos miaram e se arrepiaram, e içaram o pelo e saíram em doida disparada, a passarada debandou. Quando eu cheguei na terra, de um modo bem campeiro, rude, crioulo, sem nenhum aparato, a parteira era a minha avó, que estava lá no acampamento me esperando. Agora vejam a diferença
desse meu nascimento numa barraca de acampamento de Porto de Areia, nos fundos dos campos no Piratini, às margens do Piratini, para o nascimento, a chegada à terra de uma criança amparada por uma doula, que nem a nossa amiga Bruna Benites. Assistam o vídeo da Bruna e assistam o documentário e ajude a compartilhar o máximo possível para que as pessoas fiquem sabendo o que é isso, que maravilha é essa, e que veio para ficar, e que veio para melhorar a vida de todos nós. Um abraço missioneiro, assistam o vídeo e compartilhem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Benites, eu sou doula educadora perinatal e eu trabalho na assistência da gestação até o parto. Queria primeiramente agradecer aqui aos meus amigos Jairo e Saragoso pelo convite maravilhoso de fazer parte então desse programa maravilhoso também e falar um pouquinho sobre a minha profissão como doula, né, que é uma profissão que ela já existe há algum tempo, mas ela está em ascensão cada vez mais. E o porquê que ela está em ascensão, né? A gente vê que hoje em dia a gente está com um movimento maior das mulheres, principalmente, por um parto mais respeitoso, por um cuidado melhor, ou seja, a famosa humanização de parto. E o que seria essa humanização de parto, né? A gente vê a palavra humanização com 3 grandes pilares nela, que seria o respeito, o acolhimento e o protagonismo dessa mulher. E nós, como doulas, nós trabalhamos diretamente nessa questão. A nossa atuação, ela se inicia ao longo de toda a gestação, com aulas e encontros de preparação para a amamentação, cuidados com o recém-nascido, o parto em si, então entender todos os cenários, entender sobre os procedimentos que elas podem talvez precisar, entender o que é uma violência obstétrica, o que é uma violência neonatal, perceber o que é correto de ser feito e o que não é, porque no fim todas essas mulheres elas querem o quê? Uma assistência respeitosa. Elas não querem passar por violência obstétrica, elas querem que os seus filhos nasçam num ambiente mais respeitoso e acolhedor possível. E a doula, ela vem com isso, então a gente vem orientar elas, ensinar elas sobre os seus direitos, ensinar elas a se preparar para esse grande momento que está longe de ser fácil, mas que apesar da dor que elas vão sentir, elas não precisam sofrer, porque é maravilhoso. Quando a gente entende realmente sobre o processo, é muito mais fácil, elas têm experiências incríveis. Porque no fim a humanização é isso, é o respeito, ou seja, que elas sejam respeitadas nesse momento tão incrível, né, que é a gestação, que é o parto, é o acolhimento, para a gente receber elas e entender as dores, entender os medos ou possíveis frustrações que elas estejam passando e transformar nisso para uma boa experiência e deixar elas confiantes para viver esse processo. Mas principalmente o protagonismo, porque a humanização ela precisa falar sobre o protagonismo dessa mulher. Ela entender os seus direitos para ela colocar em prática o que ela deseja para aquele momento realmente. Para ela entender que o direito dela prevalece, que o que ela quer nesse momento é o que prevalece. Porque no fim das contas a gente só quer uma coisa, que elas tenham uma boa experiência de parto, que elas tenham uma experiência feliz daquele momento e que tenham memórias muito incríveis, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês também um parto muito legal que eu tive o prazer de participar, uma família muito querida, a segunda vez que eu tô acompanhando eles, e foi um parto bem diferente, um parto bem desafiador para mim. Foi uma experiência única, lembrando aqui, vocês vão entender o porquê depois, eu como doula não tenho competências técnicas, né? Então, assim, fazer a ausculta do coração do bebê, amparar um bebê, não é comigo. Essa é a parte de enfermeiros e médicos obstetras realmente. Mas às vezes acontecem algumas questões e a gente tem que estar sempre ali, né, preparada para o que deve e é realmente. E vocês vão ver nesse relato ali, esse documentário muito legal da minha parceira, fotógrafa maravilhosa e uma família muito especial também. Fica aí com vocês agora esse momento bem legal. Agradeço novamente aos meus amigos pelo convite. Uma boa semana para todos e até mais.
saiu a cabeça. Saiu a cabeça. Chama a Pedro, galera. Ai, Daniel. Epa! Parabéns. Ai, Bruna, ó, segurinha quente. Vai, vai. Tá bem? Deixa eu ver. Que delícia. Tá tendo nascido aqui, tá bem. E aí, meu? Você vai curtir um banho quente? O que tu faz? Tá bem? Chegou aqui já. Deixa eu dar uma Papai, Oi, tudo bom? faz quanto tempo que nasceu? Mais um minuto. Foi Assim? 6h50, né? Tem um pedaço de bolsa ali segurando. Na mão aqui. É plástico bolha. Tá enrolado um plástico bolha. Parabéns! Oi. Oi. E pro Tico? Bem-vindo. Quero pensar uma coisa boa. Pode.